Bom dia, alunos do terceiro ano. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas da Natureza e hoje vamos falar sobre o solo, os cuidados com o solo, a composição do solo e entre outros aspectos importantes. O solo forma a superfície da Terra. Ele é produzido pela ação do clima, da água, do vento e dos seres vivos. Aqui a gente tem duas imagens. Uma imagem de um solo bem seco, já todo retalhado, precisando de água, e a gente tem outra imagem de um solo com cobertura de árvores, gramada, jardinagem. Então, observem bem a diferença entre um e outro. Como é o solo do lugar onde você mora? Ele é semelhante ao das imagens acima? Tem muitas plantas? Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho e percebessem como é o solo ao redor das casas de vocês. Se ele parece com a figura ali do terreno seco, retalhado, ou ele é mais parecido com o solo com cobertura de grama, de vegetação, tá? Só para vocês dar uma analisadinha como está o solo no nosso município. Então, vamos agora observar esse desenho aqui, que é um esquema da formação do solo. A gente tem chuva, vento, calor, animais, plantas e seres vivos que, juntamente com rochas, vêm a se transformar em solo. Então, é uma ação do meio ambiente sobre as rochas, dando origem ao solo. O solo demora muito tempo para ser formado, então, nesse processo, as rochas vão diminuindo de tamanho até se transformar em um material solto, chamado de parte mineral. Muito legal também esse desenho aqui, que é como um recorte de um bloco de solo, tem grama, tem vários seres vivos, até o tronco de uma árvore, né? Então, os seres vivos, eles ajudam na formação do solo, misturando a matéria orgânica, os restos de animais, vegetais mortos, com a parte mineral que veio da rocha. Essa mistura permite que o solo forneça nutrientes para as plantas. Dentro do solo, pequenos orifícios, ou seja, pequenos buraquinhos, toquinhas, permitem a entrada de água e a circulação do ar. Então, vamos observar bem esse desenho. Tem ali no tronco da árvore orelha de pau, que acredito que vocês já tenham visto. Tem caramujo, lesma, piolho de cobra. Temos centopeia, larva. Lá começando a ficar abaixo já da graminha, tem tatuzinho, bactérias, formiga, minhoca, larva de besouro, fungos e entre outros seres vivos que possibilitam a formação e a melhora do solo, né? O solo geralmente apresenta os mesmos componentes, todos eles misturados a argila, areia, matéria orgânica e mineral. Conforme a quantidade em que esses componentes aparecem, o solo pode apresentar cores diferentes, tons claros quando possui muita areia, esbranquiçados quando apresentam muito calcário, avermelhado quando possui muita argila ou ferro e preto quando apresentam muita matéria orgânica. Então, vejam como é importante os seres vivos na preparação desse solo, né? Ali, como a minhoca é importante. A minhoca, quando o solo é rico em matéria orgânica, ela é muito abundante. Então, a minhoca é muito importante para a composição do solo, tá? Minhoca é essencial. Então, agora vamos aprender um pouquinho sobre essa coloração do solo e os tipos de solo, né? O solo com muita argila, ele retém a água e encharca com mais facilidade, não deixa que a água passe. Esses solos são chamados de impermeáveis. Depois ali outra figurinha, o solo com bastante areia é muito permeável, deixando a água e o ar passarem com facilidade entre os grãos de areia. Na próxima imagem, a gente tem o solo que apresenta os ossos de animais mortos e de conchas de moluscos que enriqueceram esse solo com calcário ou cal. Esses solos não é adequado para o plantio, sendo comum nos desertos. E a gente também tem o outro solo mais escurinho ali, ó, que é o solo que colocamos nos nossos vasos com plantas. E ele é bem rico em nutrientes orgânicos, ideal para plantar verduras, para a horta, para o cultivo. Então, é um solo com bastante humus
ou seja, ele apresenta restos de vegetais, fezes, e aí ele apresenta muita minhoca. Essas minhocas elas vão facilitar a entrada de ar no solo, facilitando que ele fique mais fofinho e dê um plantio ótimo para nossas verdurinhas, né? Então esses foram os tipos de solo para vocês conhecerem um pouquinho. Aqui a gente tem uma imagem bem legal, que são as minhocas, que elas, além de cavocarem túneis, elas facilitam a passagem do ar e da água. Quando elas se alimentam, elas engolem terra com restos de animais e plantas, digerem esses restos e devolvem para a terra, misturada às suas fezes. Essa mistura que compõe o humus e que torna o solo muito rico, muito fértil. Então a gente tem uma foto das minhoquinhas trabalhando ali, né? Então, cada tipo de solo é adequado para o uso diferente. As plantas se desenvolvem em solos com diferentes características. Vamos ver alguns exemplos aqui. A gente tem um pé de café, ali tem os cafezinhos, alguns maduros, mais vermelhinhos e outros mais verdinhos. Então, o café ele se desenvolve com mais facilidade em solo com bastante argila, que é aquele solo mais vermelho que a gente falou lá primeiro. Depois ali do lado a gente tem a fotografia de laranjeiras com laranjas. E o que diz? Diz o seguinte, que as laranjeiras dão frutos mais doces quando o solo tem bastante calcário. Depois, as palmeiras crescem melhor em solo com muita areia. Então, as palmeiras são bastante vistas no litoral, né? É rico nesse tipo de palmeira. E ali do lado a gente tem outra fotinho, que de modo geral as plantas germinam bem em solo com bastante humus. Ali parece ser uma plantação de feijão, de soja, algo desse tipo, tá? Que precisa de um solo bem rico em nutriente e humus. Então, cada tipo de plantação necessita de um solo diferente, mas a grande maioria é daquela terra forte. Aqui a gente tem lá em cima na primeira foto uma imagem de um canteirinho com temperinho, salsinha, com alface, com manjericão ali, tá? E a gente tem a outra foto, adubação orgânica sendo feita, que ela usa restos de animais e plantas, e além de tudo mantém o solo bem fértil para cada plantio. Na próxima foto a gente tem milho plantado ali, ó. Quando o solo é coberto com palha ou restos de vegetais, ele conserva mais a umidade e evita a erosão. O que é erosão? Erosão é quando bate a água, por exemplo, numa roça de milho que seja uma lomba alta, se a chuva bater ali, cair ali com grande quantidade, vai fazer valetinhas e vai ir criando uns valos e dando a origem à erosão. E futuramente vai dando problema, as árvores vão desabando, tá? E essa camada evita bastante erosão, essa camada de palha, se chama plantio direto. Geralmente quem tem pais agricultores, se perguntarem, vão saber dizer o que é o plantio direto, tá? Então significa deixar uma camada de palha para ficar mais seguro e mais úmido. E existem diversas ações que prejudicam o solo. Quando o solo está coberto com pedras de concreto, por exemplo, como a primeira foto ali, como em muitas ruas calçadas nas cidades, o escoamento da água da chuva é muito difícil. O lixo nunca deve ser jogado diretamente no solo, pois ele prejudica a qualidade e polui. Então, geralmente, as cidades hoje em dia estão sofrendo muito alagamento, porque tem muito asfalto, tem muita calçada, não tem escoamento certo, acaba ocasionando enchente, igual a gente teve nas cidades e no interior também, né? Mas imaginem numa cidade que é uma cidade grande, bem grande, que tem muito asfalto, muito concreto. Para onde essa água vai? Como esse solo vai filtrar se está coberto por camadas e camadas de cimento? Então, dificulta bastante. As queimadas também prejudicam o solo. Elas, além de poluírem o ar,
com a fumaça que soltam, matam muitos seres vivos. E que mantém o solo fértil é o ser vivo. Então a gente aqui não sofre com tantas queimadas, mas esse ano já deu algumas por aqui, por perto do Encruz, do Pirituba, e deu algumas queimadas. O pessoal às vezes tem o costume de fazer isso para limpar as roças, mas é muito prejudicial. Então, lembre-se que o solo precisa ser conservado, porque ele é o local que a gente vive e dali daquele solo, muitos seres vivos precisam se alimentar, precisam sobreviver, mantendo o ciclo, né? O ciclo da vida, mantendo o ecossistema, mantendo a natureza. Então, queimada não é legal. Então, a gente hoje vai concluir o conteúdo sobre o solo. Claro que tem muitas outras coisas para a gente aprender, mas para começar já tá bom. A gente viu como se compõe o solo, a função dos seres vivos no processo do solo e também o que acontece quando o ser humano começa a destruir o solo, né? Os efeitos que isso causa. Mas antes de vocês fazerem as atividades, vocês prestem atenção numa coisa. Letra legível. Façam a letrinha devagar, bem feitinha, para facilitar na hora que chega a foto, porque tirar foto não é uma coisa fácil, né? Às vezes fica meia fosca, então se a letrinha já for meia ruim, fica complicado. Vamos dar uma caprichada nessa letra. Vamos também dar uma caprichada nas letras maiúsculas no começo da frase, na pontuação, no uso da vírgula e o ponto final. Vamos dar uma cuidadinha nisso aí, tá? Que está chegando algumas coisinhas com alguns errinhos. Então, vamos tomar cuidado para melhorar. Aqui na número 1, vocês têm que dizer o seguinte: como acontece a formação do solo? E o processo acontece de forma lenta ou de forma rápida? Na número 2, como os seres vivos ajudam na formação do solo? Falamos bastante sobre isso, né? Na número 3, como era caracterizado o solo com muita argila? 4. Qual a função das minhocas no solo? Então, a gente falou bastante também da função das minhocas para o solo. 5. Quanto às queimadas, elas ajudam ou prejudicam o solo? Justifique sua resposta. Que vocês vão dizer se sim ou não. Ajudam ou prejudicam? Mas não é só isso. Justificar significa dizer por quê. Se você acha que ajuda, diga por que você acha que ajuda. Se você acha que ela prejudica, diga por que você acha que prejudica. Isso significa justificar a sua resposta, tá? Número 6. Você gosta de plantar? De estar em contato com a natureza, com o solo? Essa é uma resposta pessoal. Se vocês gostam, se não gostam, podem escrever mais alguma coisinha também sobre o que plantam, sobre o que vejam a família plantar, tá bom? Aqui vocês estão livres para responder o que vocês quiserem sobre o assunto. Então, essas são as nossas atividades. Não esqueçam depois de colocar o nome, tirar a foto e tá enviando para a Pro. Mais uma vez, vamos caprichar nessas letrinhas aí, tá bom? Qualquer coisa chamem e até mais.